Olá, 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 senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do nosso podcast da F5. E hoje, cara, eu tenho um convidado muito especial para conversar com a gente. Já vou apresentar ele aqui, certamente vocês vão enlouquecer aí com essa oportunidade que a gente está tendo de bater esse papo com ele. E eu vou dizer para ti que é o seguinte, essa é sem dúvida uma das perguntas que mais me fazem. Como é que a gente faz para ter uma agência nichada, né, cara? E essa é, para mim, uma das grandes chaves aí para a gente ter uma agência um pouco mais enxuta, muito produtiva e que ela tenha aí uma boa lucratividade. Os teus processos melhoram, né? O teu time tem mais clareza do que ele vai fazer porque a gente atende determinado tipo de segmento e o nosso escopo é muito mais assertivo, vamos dizer assim, ou mais enxuto. Você se especializa, né? E os especialistas, eles podem ganhar mais. Nichar essa referência, ser desejado, né? Então, é a gente poder criar cases, né? A gente poder ter boas histórias para contar. E aí, tu já sabe qual nicho que tu trabalha aí na tua agência? Se não trabalha, pode ter certeza que hoje tu vai ter boas inspirações aqui. No bate-papo de hoje, eu tenho aqui um cara que eu posso dizer que é meu amigo, né? Aqui das nossas redondezas de Santa Catarina, Florianópolis, Rodrigo Lócio, que tem certamente uma agência referência no Brasil quando a gente fala de nicho, vocês já vão entender isso. Ele tem uma das agências nichadas mais respeitadas. Eu tenho muito orgulho de poder trazer ele aqui para o nosso bate-papo. Mas antes de eu apresentar o Lócio oficialmente aqui para o nosso encontro, para o nosso podcast, e para quem está nos vendo também aqui no YouTube, eu vou me apresentar, né? Eu sou Rodrigo Maciel, tenho mais de 20 anos aí no mercado de agência, comecei lá em 98, e é uma honra que tu estejas aqui comigo. Muito obrigado por essa oportunidade. O podcast da F5, a gente fala sobre empreendedorismo, marketing digital, e, cara, tudo, absolutamente tudo aí sobre o mundo das agências, com muito mais leveza, humor, sem todo aquele, né, aqueles formalismos e formalidades que a gente tem. Tu pode me encontrar lá no Instagram, @RodrigoMacielWeb, e agora também, como tu bem sabes, faço parte do time da Ambler, e tu também pode me encontrar no @ambler.academy. Lá é a minha nova casinha. Aliás, falando em Ambler, não posso deixar de citar que são os nossos apoiadores oficiais aqui do podcast da F5. Ambler, que é uma plataforma, já foi hosting. Antigamente a gente falava hosting, mas hoje, cara, certamente a gente é uma plataforma aí que ajuda as agências a performarem mais e melhor. Não só pela parte de hosting, e-mail grátis, registro de domínio mais barato, mas todo o ecossistema que a gente está construindo para ajudar as agências a performarem melhor. E vou dizer aí a cereja do bolo, o programa de parcerias capitaneado pelo David. Eu, se fosse tu, certamente entrava lá na página da Ambler, ambler.com, e pesquisava aí sobre o programa de parceria. Tá lá um linkzinho no rodapé, ó, bem lindão. Acessa lá, confere, porque vale muito a pena. Nosso segundo apoiador é a comunidade Agência Edu, a comunidade dos donos de agências. E, sério, tu não tá perdendo tempo. É, de longe, uma das coisas mais legais que eu já criei na minha jornada, e é feita sob medida para quem é dono de agência. E prepare-se, porque 2021 tem muita novidade vindo por aí. E, por último, o Buzz Monitor Trends. Cara, para quem trabalha com gestão de conteúdo, cria calendário editorial, tem relacionamento intrínseco com influenciadores, o Buzz Monitor é a ferramenta que vai te ajudar a entender, medir e conhecer melhor aí quais são as palavras, quais são os assuntos do momento e quais são os sentimentos, gêneros, enfim, cara, é uma infinidade de ferramentas aí que tu pode utilizar para que os teus conteúdos sejam muito mais assertivos. Quer conhecer mais o Buzz Monitor? É só acessar rodrigomaciel.ag/buzz, tá? O linkzinho tá aqui no YouTube e também o linkzinho tá aí na tua plataforma, Spotify, enfim, onde tu estiver ouvindo aí. Bom, no podcast de hoje, o assunto é nicho para que te quero, né? O que a sua agência precisa saber para começar a nichar. E aí, eu já vou trazer aqui o nosso convidado,
E vou dizer para vocês que se você está nos ouvindo apenas lá no YouTube, tu vai ver esse homem, que é um homem bonito pra caramba. Mas, presta atenção quem é esse cara. Olha só aqui, jornalista, empreendedor na área de comunicação corporativa, com foco no ecossistema de tecnologia e inovação. Há mais de 15 anos, atua com assessoria e consultoria de empresas de tecnologia, associações empresariais, aceleradoras, incubadoras, fundos de investimento e organizações sem fins lucrativos, entre outros. Ele é o CEO da Dialeto, e a Dialeto é uma agência focada aí, como eu já falei, no setor de tecnologia, e ele promove iniciativas empreendedoras de sucesso, dando visibilidade por meio de ferramentas como assessoria de imprensa, comunicação digital, além de relações públicas setoriais. Cara, alguns dos clientes que a Dialeto atende hoje: Asas, Cianet, Digitro, Dot Digital Group, Exact Sales, Intelbras, Neoway, OpenS, é isso? Paradigma, Payface, Pixion, Sebrae Santa Catarina, Softplan e Startup SC. Caraca, Rodrigo Lócio, cara, que honra te ter aqui comigo. Muito obrigado por essa oportunidade e seja muito bem-vindo aqui ao nosso ecossistema. Obrigado mais uma vez. Fala, Xará, muito obrigado pelo convite também. É sempre um prazer estar conectado contigo. Acompanhei tua trajetória como empreendedor, já um dos caras que desbravaram aí o mercado de internet de Santa Catarina, então não tem como não acompanhar a tua história, e quem trabalha com digital, não só aqui em Santa Catarina, mas no Brasil, acompanha muito também a referência que como eu costumo te falar, tu és o meu guru, então o que acompanha como um todo. Então, prazer estar aqui contigo e compartilhar um pouco mais, não só da trajetória, mas também de um pouco do que eu acredito que seja a crença e o propósito que eu tenho, que eu sempre tive de empreender e que está associado à questão de ter nichado, né? Eu acho que esse é um ponto chave quando a gente começa a falar com relação à agência de nicho, né? Tem vários pontos a se considerar nisso, mas eu acho que tem que vir muito de ti, do que tu tens enquanto propósito, enquanto empreendedor, enquanto profissional de marketing, enquanto profissional de comunicação, do que tu quer para a tua trajetória. Então, de forma assim muito ampla, eu acho que isso é uma prerrogativa para a gente pensar em nicho, né? Então, muito legal poder compartilhar um pouco isso contigo. Que massa. Vocês viram que, além de tudo, o cara é generoso, né? Dizendo que eu sou... pelo amor de Deus, por favor, né? Gente, a gente vai começar um bate-papo aqui. Eu recomendo fortemente que tu fique com a gente, porque, sério, eu vou espremer o homem e eu quero saber muita coisa aí, porque, como eu falei para vocês, é uma referência no mercado. Mas, Lócio, vamos começar do começo, então, aí, cara. Se tu puder contar pra gente como é que foi aí o início da Dialeto. A gente já começou nichado, tu foi um pouco mais generalista. Conta pra nós a história aí. Legal, vamos lá. Bom, eu sou formado em jornalismo, como tu falou lá no início, e ainda durante a faculdade eu tive uma experiência muito grande de trabalhar com vários freelancers, né? Na época a gente tinha já a questão do mercado da internet, estava começando, foi entre 2002 e 2006 que eu fiz a minha formação em jornalismo. Então eu durante a faculdade já fiz assim, já fazia alguns sites, já desenvolvia alguns conteúdos, então eu comecei a ter uma experiência muito forte de freelancers. Isso me ajudou muito a ir me forjando empreendedor, porque quando tu é freelancer, tu começa a entender que tu tem cliente, tu não tem alguém acima de ti, tu tem um cliente que tu tem que satisfazer, que tu tem que entregar valor, mesmo sendo um profissional ali no início de trajetória. E até antes disso, eu sempre tive uma identificação muito forte com a área de tecnologia, quando eu era moleque, assim, desde os 8 anos, quando eu ganhei meu primeiro computador, cheguei a programar, assim, mas foi muito pouco tempo, assim, quando eu tinha 8 anos, e eu sempre gostei dessa área de tecnologia. Eu sou natural aqui no interior de Santa Catarina, Rio do Sul, então Blumenau já era um polo de tecnologia que tinha algumas empresas já de referência, então de vez em quando eu ia em feiras lá, e sempre me encantei muito por esse universo. Quando então eu entrei na universidade, comecei a fazer freelancers. Um dos primeiros freelancers foi para uma empresa de tecnologia aqui da região, que é a nossa cliente, inclusive, até hoje. Isso foi em 2004, quando eu comecei a fazer o primeiro trabalho para eles. E depois, em 2005, eu fiz alguns estágios também que foram importantes. Tu comentaste, por exemplo, o Dot Digital Group. Eu fiz um estágio na empresa deles de inteligência competitiva. Cara, que legal, hein? Então, hoje é nosso cliente também. Tem várias histórias que elas se confundem um pouco assim com a nossa trajetória. E daí, em 2005...
Tive outra oportunidade que daí foi meio que game change nessa história. Eu fui trabalhar como bolsista de comunicação numa pré-incubadora de empresas de software que tinha na Universidade Federal, e ali eu percebi várias coisas, né? Primeiro que eu conseguia, com os meus conhecimentos ainda, vamos dizer, parcos em comunicação corporativa, tal, já ajudar alguns empreendedores que estavam no início das suas trajetórias. A própria visibilidade da própria incubadora, da pré-incubadora que estava ligada à Universidade Federal, de fazer divulgação para ela, comunicá-la, e eu me conectei muito com a visão do empreendedorismo ali, né, de negócios nascendo, propósitos nascendo e tal, e daí ele em novembro de 2005, está completando, inclusive agora recém completou 15 anos que eu comecei a empreender. Eu, junto com minha sócia, na época que fazia jornalismo comigo, e uma outra sócia que já tinha 10 anos de profissão, a gente abriu uma assessoria de imprensa, que não foi a Dialeto ainda, com foco já na área de tecnologia, onde os 2 primeiros clientes eram os 2 lugares que eu era bolsista, que eu era estagiário, viraram os 2 clientes primeiros da agência, e a gente já nasceu, sim, com o propósito de atender a área de tecnologia. Na época, o setor de tecnologia aqui da região não era a referência que é hoje, isso era 2005, então era um ecossistema que já existia há algum tempo, mas estava em construção, inclusive a imagem, a comunicação dela estava em construção, a gente via várias oportunidades em cima disso, mas acima de tudo, a decisão ali não estava relacionada, nossa, esse aqui é um mercado fantástico, não sei o que e tal, estava porque eu adorava trabalhar com esse tipo de empresa, adorava conhecer essas histórias dos empreendedores de tecnologia, tenho crenças muito pessoais com relação à importância do setor de tecnologia para todas as outras economias, é um setor que emprega bem, é um setor que ajuda, pega o contexto todo de pandemia de 2020, né, vários setores só conseguiram operar porque existiam empresas de tecnologia dando suporte para eles, seja numa visão do home office, seja numa visão de construção. Então, eu vejo aí que tem vários elementos que para mim foram importantes e naquele momento, mas não era uma visão, era uma questão de querer trabalhar com o que eu gostava. Então, isso foi a gênese ali da visão de empreender nessa área. Depois, essa empresa, ela acabou... a terceira sócia queria até diversificar mais, ir para outros mercados, e eu acreditava que a área de tecnologia era onde que eu queria transitar, continuar transitando, e a gente já tinha uma história sendo construída ali. Então, foi quando, em 2007, eu e a Adriane abrimos daí a Dialeto, né, a outra empresa foi fechada, e eu e a Adriane abrimos Dialeto, cada vez mais, né, focada na área de tecnologia, e desde então, a gente sempre foi caminho. Nesse caminho, claro, a gente atendeu outras empresas, né, mas o nosso foco, o nosso posicionamento sempre teve relacionado à área de tecnologia. Inclusive, essa é uma dica que eu posso falar um pouquinho mais sobre como equilibrar isso no momento da decisão, né? Essa é uma das grandes questões aí. Não dá uma coceirinha, né, cara? Porque quando a gente faz um bom trabalho, o mercado, né? Claro que o mercado nichado nos percebe melhor, mas o mercado, as portas não se fecham, né? E como é que é resistir a essas coceirinhas, ou não? Tem como me balancear isso, né? Eu acho essa uma recomendação que eu dou muito forte, assim, né? A gente sempre trabalhou com outros tipos de clientes, mas o nosso posicionamento sempre foi muito claro que foi para a área de tecnologia, né? Então, lá no início, a gente participei, por exemplo, eu acabei não falando, mas o nosso foco no início sempre foi assessoria de imprensa, né? Foi mais esse trabalho de relacionamento com os veículos de mídia. A gente já trabalhava com digital, fazia conteúdo digital, mas uma abordagem mais institucional, de manter os canais institucionais dos nossos clientes. Na época não tinha muitas redes sociais, então era mais assim, manter uma newsletter, fazer o conteúdo do site e assim por diante. Eu sempre tive uma identificação muito forte com a área digital, porque em 2004 eu criei, nessa época que eu estava freelando, eu criei um blog para mim, né, hoje não está mais no ar, mas era o meu sobrenome, Lócio, e esse blog eu usei como uma ferramenta de marketing profissional. Nessa época, inclusive em 2007, eu dei palestras sobre como usar blogs para marketing profissional, não tinha redes sociais, né? Hoje em dia tem gurus como Maciel que falam sobre isso, mas eu falava sobre usar os blogs, né? Uma visão de conteúdo naquela época, já falando um pouquinho de SEO e tal. Também comecei a estudar blogs corporativos nessa época, em 2007. Veja que o Inbound nasceu nos Estados Unidos, né, em 2006 com a HubSpot. No Brasil, a RD, a partir de 2011, começou a ocupar um pouco desse espaço. Então, em 2007, a gente estava falando um pouco sobre blogs corporativos. Eu tinha todo o contexto, entender o digital, de como que ele pode ser impactado. E só em 2012 que a Dialeto começou a trabalhar com marketing digital, uma visão, né, como proposta de serviço de uma forma mais clara. Eu prestava algumas consultorias, mas em 2012 que a gente começou a trabalhar com inbound como um todo. Mas voltando um ponto para a tua pergunta, no começo a gente tem que sobreviver, né, ainda mais quando está no contexto de começar a empresa, desenvolver. Então, sim, a gente sim atendia empresas de outras áreas,
Atendi empresas, inclusive, assim, às vezes empresas assim, que tinham um foco, por exemplo, muito B2C, a Dialeto, inclusive, a gente não é só uma agência de nicho para tecnologia, mas a gente é nichado, inclusive, para B2B. Eu não atendo, por exemplo, startup de tecnologia B2C. Não é o nosso foco de atuação. Então, dentro do nicho, ainda tem vários outros nichos. Isso é outra coisa que eu dou como sugestão muito forte também. Olha o nicho e que tem vários outros nichos dentro deles, porque tem como se especializar ainda mais. O nicho do nicho tem mais oportunidade ainda de se diferenciar quando a gente olha o nicho do nicho. Então, a gente atendeu, sim, outros projetos na área de assessoria de imprensa na época, e até hoje eu tenho clientes na carteira que não são empresas essencialmente de tecnologia, mas são empresas, por exemplo, que utilizam a inovação, utilizam a tecnologia como processo de entregar o serviço dela. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de logística com foco em e-commerce, em que ela é uma empresa totalmente que opera com tecnologia, mas ela não é essencialmente uma empresa que desenvolve tecnologia, só que a tecnologia está no âmago dela, né? A tecnologia está no propósito da atuação dela. Essa empresa faz sentido para a gente. Eu tenho uma outra empresa de logística internacional que está se construindo como uma empresa de tecnologia. Ela não quer ter uma agência que seja genérica, que olhe para o cara atende um restaurante, um shopping center e uma empresa de logística ou até uma empresa de tecnologia. Ela quer se posicionar enquanto uma empresa de tecnologia. Tem muitos setores que estão fazendo essa transformação, né? Tem empresas tradicionais que elas estão se transformando no final numa empresa de tecnologia, porque elas têm que, a tecnologia é a única forma delas sobreviverem. Então, a gente conseguiu olhar numa visão assim de empresas que estão em transformação, em que a tecnologia é o cerne dela, também são perfis de clientes nossos. Mas a gente diz muito não, e muito não mesmo, assim, em vários contextos de nem apresentar proposta ou nem colocar, a gente diz muito não. Então, mas eu recomendo, principalmente ali no início, tu conseguir compor uma carteira e principalmente construir os teus primeiros cases no nicho que tu quer focar. Até tu construir esses cases, cara, vai focando, porque às vezes até para encontrar qual que é o nicho, é importante identificar para quem tu já atendeu, aqueles que tu entregou mais valor no trabalho, os caras que mais te recomendam como um todo, porque é muito mais fácil os caras recomendarem para alguém que esteja no mesmo segmento. Claro. Então, a construção de case é uma das prerrogativas fundamentais para quem quer construir um nicho. Não dá para tu falar que tu é nichado se tu não tem 2 ou 3 cases ali já construídos. E às vezes, para tu chegar nesses 2, 3 cases, tu tem que atender 10, 15, 20 clientes até tu achar um nicho que faça sentido. E queria dar um passinho atrás aí e te fazer uma pergunta super sincera aí. Para quem pode estar nos ouvindo, o cara pode estar agora tendo esse formigamento de, pô, agora eu vou nichar e tal. Mas tu considera que isso foi uma identificação tua com o mercado ou foi uma estratégia de oceano azul, assim, putz, tu viu que isso era bacana? Eu queria, claro, que tu vai responder em primeira pessoa, mas se tu pudesse já meio que dar uma dica, tu recomendaria o cara nichar em algo que ele se identifique, ou tu acha que é válido também, o cara viu uma oportunidade num segmento e vou trabalhar ali? Cara, é uma excelente pergunta, assim, porque eu sou muito movido para o propósito, né? Então, só a grana não é o que me motiva, né? Até porque empreender é muito difícil nos primeiros anos, depois te dá a satisfação, mas mesmo assim, a gente está com uma estrutura hoje de empresa com 38 pessoas, ter uma manutenção disso é forte, né? Numa empresa ainda pequena, mas que depende ainda em várias etapas ainda um pouco da gente, tem vários desafios de poder fazer isso, não pode ser só motivado, obviamente, pela grana. Então, no meu caso, e no caso, o que eu recomendo, inclusive, é que esteja muito movido a propósito, né? Porque, pô, eu adoro trabalhar na área de tecnologia, eu adoro conhecer as trajetórias dos empreendedores, eu adoro entender como é que eles criaram, como é que eles decidiram se mover, como que fez, qual foi o estalo de chegar e desenvolver, e ainda mais eu gosto de ser parte desse processo de comunicação, de dar visibilidade para esses caras, de criar ferramentas e máquinas de marketing e vendas para eles. Então, para mim está muito associado a um propósito meu enquanto profissional, enquanto um propósito de vida, assim, de uma visão de olhar, de acreditar muito nesse setor. Eu não trabalharia, por exemplo, num setor por exemplo, daí é uma questão particular, eu não gosto muito da construção civil, por exemplo, a gente pega o contexto de Floripa, né, que, pô, tem uma indústria de construção civil forte, mas é uma indústria também que tem seus impactos ambientais, tem uma série de coisas, então, assim, eu não trabalharia com clientes que eu não acredite, então, esse é um ponto que está muito ligado a mim, e acho que aí tem um ponto muito, quando tu tem um propósito muito mais claro e os teus clientes conseguem identificar esse teu propósito de uma forma muito intencional e não só comercial,
cara, faz toda a diferença, porque as empresas, elas passam a ter uma interação contigo, que é uma interação de propósito, sabe? E isso conecta muito. Pode parecer esse negócio meio hippie, não sei o que, mas não é, cara, é porque... e daí o nome Dialeto vem um pouco disso, né? Olhando para o setor de tecnologia e todo o desafio. Hoje em dia a gente vê as startups, beleza, são empresas fáceis de comunicar, mas nos anos 2000 eram empresas muito técnicas, que tinham um discurso muito técnico, não era qualquer agência e profissional que atendia empresas de tecnologia. Hoje tu tem startups que todo o conceito de apresentação e tal é muito simples, né, de chegar e colocar. Tá tendo um pouquinho de barulhinho aí do cachorro, tá no home office, então, desculpa aí o áudio, mas então, essa questão de ter uma comunicação muito clara, de estar muito forte, eu vejo que faz toda a diferença e que, inclusive, assim, é o gás, às vezes, é o combustível, sabe? Porque é difícil atender cliente, né? É difícil, tu tem ali o feedback, tu tá no processo de construção, tu tem que montar um time para atender o cliente, às vezes tu não tá no ponto certo ainda do time. Hoje, felizmente, eu tenho um time fantástico, assim, de construção. A gente sempre teve de construção, mas sempre é um desafio, né? Montar um time especializado que possa atender. Então, cara, se tu não estiver motivado por outras coisas, e não seja uma motivação intrínseca, né, de tu querer mesmo fazer aquilo ali, acreditar muito no que tu faz, eu sou muito movido por isso, é um pouco de eu recomendo, mas eu sei que também às vezes é difícil tu achar qual que é essa tua motivação, onde que tá o ponto e tal, mas cara, para empreender é muita resiliência, então ser resiliente num mercado que tu acredita, eu acho que é muito mais fácil, porque tu acredita muito nele, né, então sim. O propósito hoje da Dialeto a gente acredita no poder de transformação que a tecnologia traz para a sociedade. Gera grandes empregos, gera riquezas para um monte de gente. Hoje, por exemplo, pega em Florianópolis, que o setor de tecnologia é a principal matriz econômica da cidade, não era em 2005, quando a gente começou a empreender. As pessoas vêm em Florianópolis, vêm as praias, vêm o funcionalismo público e tal, mas a tecnologia é, desde 2008, a principal economia do ponto de vista de impostos para o município. Então, quanto que isso é rico, né? Passou o próprio turismo, a construção civil. Hoje, assim, chega a ser... claro que são os impostos mais municipais, porque é a prefeitura que acaba colocando, mas chega a ser 3 a 4 vezes a arrecadação do turismo, por exemplo, que é super sazonal, que é um turismo, às vezes, até predatório, né, no sentido de ocupar as praias, gerar 1 milhão de pessoas numa região de uma hora para outra, essas pessoas depois vão embora, gera, sim, um monte de riquezas, tem um monte importante, mas toda tecnologia é um setor consistente, que cresce ano após ano, há muitos anos, né, então, de novo, assim, eu falo meio de forma apaixonada pela área de tecnologia, mas é porque eu acredito muito nela e foi onde que a gente se forjou. E isso, quando o mercado percebe a gente, enquanto agência, o mercado percebe que a gente tem um propósito muito claro de existir, cara, isso faz toda a diferença. Então, quando eu trago para o processo ao início, não foi uma visão, não foi assim, nossa, isso aqui é uma coisa onde que eu vou conseguir prosperar, isso aqui e tal. Foi, cara, eu gostava muito de fazer aquilo e eu via os clientes reconhecendo isso, né, do gostar de fazer. E daí outro ponto relacionado à tecnologia, e daí essa é uma outra coisa que eu recomendo ao olhar o nicho, era um setor que não era fácil trabalhar. Daí isso é uma oportunidade, porque o setor que não é fácil, tem pouca gente que às vezes quer desbravar. Ou quem desbrava, trabalha com vários outros tipos de clientes e também trabalha com tecnologia, né, não consegue ter o foco que a gente consegue ter enquanto agência de nicho. Então, olhar um pouco o nicho e os desafios que ele representa é um ponto que eu considero bem importante também. Tu é um cara extremamente engajado, né, cara? A gente troca algumas mensagens no Instagram, enfim, não vamos nem entrar no mundo político, mas eu preciso te fazer uma pergunta, cara, porque eu bato muito nessa tecla para os meus alunos e tal, a importância deles participarem de associações comerciais, estarem ativos na sua comunidade, né? Eu vejo que muitos caras do Rio Grande do Sul já querem começar atendendo empresas lá do Rio Grande do Norte, do Acre, sabe? Do Oiapoque, né? O cara lá do Chuí quer atender o cara lá do Oiapoque, mas o vizinho dele de porta não sabe que ele tem uma agência. Como eu te falei, tu é um cara extremamente engajado e participativo e tal. Isso, claro, pelas tuas palavras eu já sei a resposta, mas eu preciso que tu me diga o seguinte: essas participações em associações, elas podem ser estratégicas, né? O quanto tu considera que o teu ativismo, vamos dizer, junto às startups, junto a esse ecossistema de inovação que Florianópolis super capitaneia aí no Brasil, né? O quanto isso foi protagonista ou importante para a tua decisão
E aí eu vou fechar e vou fazer um pequenos parênteses aí, para tua decisão não, para tua jornada, né, na Dialeto. E eu vou só explicar isso. Eu tô te perguntando isso, porque de repente o cara que vai nichar no ramo da gastronomia, super pode, né, participar de algumas associações, algumas coisas aqui a colar, e de repente ele não vai saber se aquilo é efetivo o suficiente. Então, eu queria que tu explicasse ou contasse um pouco disso aí para nós aí, o quanto, claro, o teu engajamento, a tua participação, mas o quanto isso foi importante ou não na tua trajetória. Não, foi fundamental. Eu acho que esse é um ponto bem, bem importante. Eu acredito também muito no associativismo, não só o associativismo que está relacionado ao setor que tu queres atuar, como foi o nosso caso, como o associativismo também das agências, né, de trocar muita informação. Por exemplo, esse foi um ano que foi muito difícil, né, para muitos mercados, para muitas agências. Eu estou conectado em alguns grupos como esses, grupos assim de tanto de empresas, por exemplo, como Resultados Digitais, a gente participa do Council lá, então tem um relacionamento muito forte com outros donos de agências, quanto núcleos setoriais aqui de Santa Catarina, por exemplo, focados em assessoria de imprensa, de a gente trocar muito, contribuir muito, entender as dores que cada um está passando, como que a gente poderia se auxiliar. Então, assim, associativismo é uma coisa que eu sempre acreditei, independente do setor como um todo. Mas para nós, na área de tecnologia, fez toda a diferença, porque aquele propósito que a gente tem enquanto instituição, muitas vezes, enquanto, na verdade, agência, é o propósito que as entidades também têm de fomentar o ecossistema, de fazer as empresas crescer, de entender que o setor tecnologia também é um setor que deve ser importante. Então, por exemplo, lá em 2005, quando a gente resolveu empreender, eu bati na porta de algumas entidades, bati na porta de algumas empresas. Em uma semana, por exemplo, a gente já começou a atender a Softplan, que tu citasse ali no início. Softplan era uma empresa que tinha 90 funcionários, hoje é uma empresa de 1.900 funcionários, é a maior empresa do nosso ecossistema aqui de Floripa e uma das maiores do Brasil. Em 3 meses depois, eu comecei a atender a Associação Catarinense de Tecnologia, que é a CAT. É uma associação extremamente regional, mas hoje é a maior associação regional que se tem no país. Então, assim, nós temos 1.500 associados hoje na CAT, e tem associações brasileiras que reúnem empresas de tecnologia como um todo, que tem 2.000 associadas, ou seja, só a CAT em Santa Catarina tem 1.500 associados. E a CAT tem muito esse propósito, né, de formação, de desenvolvimento do setor e tal. Então, as associações, elas são muito importantes numa estratégia de nicho por vários motivos. Primeiro, que geralmente uma associação, tu tem diretores que são voluntários. Esses diretores, se for uma associação empresarial, eles são formados por outros empresários, né? E se eu pensar numa associação de nicho, de um setor, e eu sou uma agência de nicho do setor, cara, eu atender a associação, como foi o nosso caso, ou tá nas iniciativas, nos eventos, na estratégia de relacionamento dessa associação, faz com que tu conheça os empresários, faz que conheça os teus futuros clientes. Então, para a gente, foi assim, 3 meses na primeira empresa, né, antes da Dialeto, a gente começou a atender a CAT, que era uma associação pequena na época, tinham 80 associados, acho que não tinha nem 100 associados na época, em 2006, quando a gente começou a atender, e hoje é uma entidade super protagonista do setor, não só em Santa Catarina, mas para o Brasil. Tem atuações, tem projetos em São Paulo, tem projetos em várias regiões, e é uma referência de entidade setorial com seus programas também de formação empreendedora. Então, quando também essa associação identifica que a gente existe porque existe um setor, a Dialeto só existe hoje porque existe um setor de tecnologia. Se esse setor não tivesse desenvolvido, talvez a gente não existisse da forma que a gente existe hoje. Então, se eu tenho 36 pessoas, 37 pessoas empregadas na empresa, é porque existe um setor de tecnologia forte. E daí, veja que é um ponto bem importante, eu gosto muito dessa ideia que tu falou com relação à regionalização, né, de olhar mais quem está no teu entorno do que querer olhar quem está muito fora. A Dialeto, obviamente, sempre atendeu muito clientes de Santa Catarina, no começo de Floripa, hoje a gente tem clientes em todo o estado, Joinville, no Sul, em Blumenau, Chapecó, Lages, Rio do Sul, temos clientes em todo o estado, mas esse é um ponto bem bacana também, e daí é um processo o quão é virtuoso tu conseguir se dedicar a um ecossistema e esse ecossistema te devolve, né? Então, por exemplo, eu tenho casos de empresas, empreendedores que decidiram vir empreender em Florianópolis, que eles foram impactados, por exemplo, por reportagens que a gente emplacou nacionalmente nos anos 2000, falando sobre Florianópolis, sobre o setor. Esse cara veio para Floripa porque viu essas reportagens, cara, eu quero empreender, se eu quero empreender, eu vou empreender em Floripa com tecnologia. E hoje esses caras são clientes nossos. O quanto que a gente consegue se conectar com isso, né, com essas histórias. E daí o mais surpreendente também é que a nossa escalada de crescimento para fora, hoje eu tenho clientes do Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, a nossa escalada para fora
foi estando baseado em Floripa, né? Então, assim, o que seria um demérito para uma agência de assessoria de imprensa ou mesmo uma agência de inbound não estar no grande centro como São Paulo, né? Onde os clientes lá de São Paulo podem contratar qualquer fornecedor de lá, os caras estão contratando uma agência de Floripa. E por que eles estão contratando de Floripa? Porque a gente, primeiro, nichou, né, estamos focados no segmento, não só nichado na tecnologia, mas nichado em alguns perfis de clientes. Então, por exemplo, essa foco mais B2B que a gente atende. Em São Paulo tem muita startup mais B2C, por conta do mercado consumidor e tal. Não é o perfil de cliente que eu atendo, mas tem várias B2B e que às vezes se sentem meio órfãos de ter agências que consigam entender mais a dinâmica de como funciona o mercado B2B. E quando a gente começou a trabalhar com inbound marketing em 2012, tendo sido a primeira agência parceira da Resultados Digitais, não tinha nem programa de parceria, a RD surgiu em 2011, o RD Station foi lançado em 2012 e a gente, 6 meses antes do lançamento oficial do RD Station, a gente já tinha 2 clientes que a gente estava aplicando o RD, em que eu cuidava da estratégia de conteúdo, eu enquanto agência de alerta, e os próprios co-founders da RD estavam implantando o sistema lá, né, validando o sistema como um todo. O quão rico foi a gente... E por que eu estava ali? Porque eu já estava 5 meses, né, empreendendo na área, 5 anos empreendendo já com tecnologia aqui. Os empreendedores, a RD é uma empresa de tecnologia, eu conhecia eles por conta de outras iniciativas, então eu consegui ver o movimento de inbound que ele poderia representar, olhando para referências como os Estados Unidos e olhando para o setor tecnologia como early adopter, né, de estratégias de inbound, sempre foram um dos setores que mais puxaram no começo a estratégia de inbound marketing como uma estratégia válida de ir para o mercado. Então, o fato de eu ter nichado já naquele começo me permitiu conhecer os co-founders, por exemplo, da Resultados Digitais e começar a trabalhar com inbound. E hoje, grande parte, a maioria dos nossos clientes de fora de Santa Catarina são clientes mais da área digital do que na área de assessoria de imprensa. Porque a assessoria de imprensa rola uma identificação muito grande, com a proximidade, então a maioria dos nossos clientes, a gente divulga eles para o Brasil, né? Eles antes contratavam agências de assessoria de imprensa de São Paulo, porque eles não acreditavam que conseguiriam, como agência local, fazer o trabalho de exposição em veículos nacionais. A gente faz isso toda hora, todo momento, toda semana tem, às vezes todo dia tem placadas nacionais em veículos, tanto de nicho quanto veículos relevantes no trabalho de assessoria de imprensa. Mas no digital, o fato de a gente ter protagonizado ali no início, né, as primeiras agências de inbound do Brasil, né, se posicionando como agências de inbound, e daí, de novo, focado em nicho, faz que a gente tenha clientes que não tem nenhuma identificação com Santa Catarina, nem sabem, então, talvez nunca vieram para Floripa, mas reconhecem que Floripa é um polo de tecnologia e contratam a gente por entenderem que a gente tem um conhecimento muito específico que pode ajudar no desenvolvimento dos desafios que eles têm lá. Então, esse propósito muito associado e está muito próximo à construção de um ecossistema faz toda a diferença. E daí, para nicho, eu acho que isso é muito importante, né? Quando tu vai co-criar serviços com o cliente, essa é outra coisa muito legal, quando tu consegue co-criar serviços, né, o teu escopo com o cliente como um todo, tu valida com quem está muito próximo, né? Então, às vezes, é muito difícil tu validar com quem não tem uma identificação tão muito distante. Então, no começo dessa trajetória de nicho, eu gosto muito da tua sugestão, né, de trabalhar muito essa visão de quem está muito próximo, que faz muito sentido para mim. No nosso papo aqui, tu citou muitos inícios, né? E cara, não é besteira minha falar, eu não achei a palavra mais adequada, mas enfim, tu tem um colete azul da Resultados Digitais, da RD, né, cara? E para quem não sabe, depois o Loss pode, na sua fala, explicar o tal colete azul, vou deixar para ele. Mas eu queria fazer um parênteses aqui do nosso papo, porque é muito legal isso, e até para as pessoas entenderem o quanto tu é uma peça bacana de estar aqui com a gente hoje. Mas, cara, eu fico imaginando que, vamos lá, pensar no show de Wembley, acho que é Wembley o nome, do Queen, acho que é isso, né? Estava naquele show emblemático, né? E eu imagino tu, Lócio, lá no palco, no bastidor, olhando o Queen tocar para aquela plateia. Fiz essa pequena analogia para dizer que, cara, tu presenciou o início dessa parada toda, né, mano? Então eu queria que contasse um pouquinho como é que é legal tu ver tanta empresa que hoje pauta o mercado, que super referência internacional, e tu tava lá, cara, tu viu a parada nascer, né, cara? Isso é muito legal, tu tá no momento certo, na hora certa para algumas coisas faz toda a diferença, e às vezes é um toque de sorte também, né, um pouco de competência, mas tem sorte, tá no momento certo, na hora certa.
eu acho que isso tem muito a ver também com a nossa trajetória, né? Que nem eu falei, né? O fato de a gente ter começado a jornada lá em 2005, em 2007 com a Dialeto, de ter começado a conhecer os empreendedores de um nicho em específico, né? Se eu atendesse qualquer outra empresa, talvez eu não teria uma densidade, né? Outra palavra que eu gosto muito é repertório, né? A gente não teria repertório para conversar com tanta gente, né? Com esse foco. Então, por exemplo, naquela palestra que eu falei sobre que em 2007 eu tinha comentado antes, né, que eu falei sobre blogs corporativos e profissionais, uma dessas palestras que eu dei em 2007 aqui em Floripa, né, que é uma cidade relativamente pequena, o Eric, né, que é o CEO da RD, um dos cofundadores da Resultados Digitais, ele estava como público na minha palestra em 2007. E um dos cases que eu apresentava de blogs corporativos era o case da empresa dele, anterior à RD, que é uma empresa de mobile marketing que ele tinha aqui em Floripa. E ele deu o depoimento de como que o blog dele, na época da Praesto, né, da empresa dele, já era responsável, né, pela geração de leads deles. Entendendo já que existia um movimento, como o inbound marketing estava nascendo lá nos Estados Unidos ainda, tinha um pouco mais de um ano, e aquilo ali nos conectou muito, né? Então era a época que eu conseguia tomar um café com o Eric a cada 15 dias. Hoje, daqui uns 3 anos, eu consigo o próximo café. Então, a gente acabou sendo, então, o nosso RD Station, por exemplo, hoje, é o ID 35. É o quarto RD Station mais antigo em funcionamento até hoje, né? Dos 34 antes nossos, 30 já não são mais, não tem as contas, não existem mais. Então, tem só 3 desses 34 estão ativos e o nosso é o quarto mais antigo em funcionamento. Hoje a RD tem 25 mil clientes, né? Então, só para botar um pouco do paralelo. Então, assim, a gente estava ali na hora certa. Às vezes, assim, ser o primeiro também tem ônus e tem bônus, assim, né? Tipo, eu sempre falo isso para a própria RD, porque hoje existe um playbook, né? Existem gurus como tu, para como construir uma agência lá. Na época da web, na nossa época ali, a gente, cara, pô, era tudo mato, a gente tinha que desbravar, né? A gente tinha que experimentar. A gente não tinha Google, Google. Exato, era muito difícil, né, de chegar e ter as referências, não tinha uma cultura de compartilhamento, uma série de coisas. Então, eu vejo que não que hoje seja mais fácil, eu acho que é difícil tão quanto, né, tipo, começar a botar uma agência no ar, tem todos os desafios, e é importante que se tenha iniciativas como tu lideras várias aí nos últimos anos de ajudar os empreendedores a desenvolver seus negócios, porque precisa. Mas, ao mesmo tempo, quando tu tem, o ônus, né, o ponto negativa é que, assim, a gente tinha que entender o que era uma agência de inbound e como que a gente ia fazer. A gente começou com conteúdo porque a gente era só jornalista, trabalhando com assessoria de imprensa. Nosso foco foi conteúdo. Depois, de 2014, a gente foi trazendo outros tipos de profissionais, administradores, publicitários, designers, né, profissionais de web e tal, para a gente poder chegar e construir. Então, esse foi um processo de construção, né, de chegar e colocar, e sim, estar no momento certo, na hora certa. Então, acho que o caso da RD é bem emblemático, né, de a gente olhar isso. No primeiro RD Summit tinha 300 pessoas. Eu fui convidado para ser painelista na época que eu conseguia dar palestra no RD Summit. Hoje em dia não tem chance, né? Então, assim, eu fui um dos painelistas lá para falar sobre geração de leads em 2013. Foi muito importante para a gente, do ponto de vista de visibilidade, tudo. Já contei um pouco do quanto que isso foi impactante. Hoje a gente tem vários clientes em que contratam a gente pela experiência que a gente tem com o inbound marketing, com a experiência que a gente tem eventualmente até com o próprio RD Station, apesar de a gente utilizar tem clientes com outros tipos de plataformas que utilizam para automação de marketing, mas a gente estava no momento certo, na hora certa, na empresa que felizmente protagonizou esse movimento da área de inbound marketing, que é a área que a gente milita. Na Dialeto a gente não trabalha com gestão de redes sociais, não trabalha com mídia paga, a gente tem alguns nichos também de serviços que a gente foca, principalmente na visão de conteúdo e na visão de criar os processos de automação de marketing e como um todo. Então, eu acho que isso é muito real, e eu acho que outro ponto, olhando para a assessoria de imprensa, que é um serviço que está muito conectado à estratégia de negócio da empresa, isso é um ponto legal também, porque às vezes no inbound, também a gente acaba entregando, mas a gente fica muito mais ligado à estratégia de marketing, né, e à estratégia comercial, né, conectado. Então, a nossa conexão são com os times dessa área. Quando a gente vai para a assessoria de imprensa, a minha comunicação, a comunicação do meu time, às vezes é muito direto com o CEO, com o dono da empresa, com os proprietários. Então, tem uma visão muito mais estratégica, a gente consegue acompanhar os momentos principais que a empresa faz. Então, tem vários casos de exemplos de clientes nossos em que eles, algumas ações que a gente fez, por exemplo, de divulgação, foram assim, estão na timeline deles, antes daquela emplacada que a gente colocou lá na Exame e depois daquela emplacada. Então, a gente está em momentos muito decisivos, momentos que eles recebem investimento, vão receber rodadas. Na RD, por exemplo, a gente participou da comunicação de toda a estratégia, com a RD como cliente da Dialeto de assessoria de imprensa, em duas oportunidades, né, em rodadas de 50 milhões de reais, 60 milhões de dólares, a gente participou de algumas, né, então, de duas especificamente.
acho que foi o Series B e o Series C. Então, a gente estava em momentos muito chaves, né, da trajetória desses empreendedores e, de novo, isso são privilégios que existem porque a gente resolveu focar, né, tá no segmento. Seria muito mais difícil fazer isso estando trabalhando com vários outros segmentos. Então, o fato de a gente ter ali, tá focado numa rede de relacionamento, que um indica o outro, um cresce com o outro e assim por diante, isso faz toda a diferença para, principalmente a fase inicial ali, de chegar e colocar. Todo mundo quer trabalhar com as empresas que são mais referentes do setor. Então, eu quero saber quem é a assessoria de imprensa da empresa A, quem é a assessoria de imprensa da entidade X, assim por diante, e a gente acaba tendo. Quem é a empresa que cria a estratégia de conteúdo, de inbound daquela empresa, eu quero saber quem é o fornecedor deles, porque, pô, eu reconheço que possa estar sendo feito um trabalho bom ali, eu posso querer trabalhar com essa agência também. Faz toda a diferença, né, essa visão do marketing boca a boca e tal, que a gente sabe que mesmo a gente criando máquinas, né, de geração de leads para as agências, a indicação, os cases, processo de construção, principalmente nas fases iniciais, são fundamentais, né? Ele não falou do colete azul, gente. Ele tem um colete azul. O Colete Azul foi uma iniciativa do RD Summit em 2018, em que ele reconheceu os primeiros clientes do RD, e foi aí que eu soube que a gente era o quarto RD Station mais antigo em funcionamento. Então, foi um Colete Azul para os primeiros clientes da RD, que daí foi muito legal, foi um encontro, acho que tinha uns 50 primeiros clientes da RD. Desses 50, tinha uns 6 a 10 clientes que eram clientes da Dialeto, que foram clientes da Dialeto, como um todo. Estavam lá naquele momento. Estava lá naquele momento, e a gente como agência, né, tem sido a primeira, oficialmente, a primeira agência parceira da Resultados Digitais naquela época. Eu, por exemplo, em 2014, que a RD criou o programa de parcerias, em 2013, mais ou menos, eu recebi a primeira minuta do contrato, do que seria as obrigações de uma agência parceira da RD. Então, eu lembro do Eric me mandando a minuta do contrato para eu avaliar se fazia sentido ou não, tal, para depois replicar como todo, né? Então, de novo, tem muito bônus por estar naquele momento, e tem um ônus porque, cara, a gente não sabia o que estava fazendo, a gente estava fazendo, né? A gente estava afim, vamos embora, né? Agora, as referências para a gente poder construir, o que a gente construiu na época, tem muito maiores, né? Dá para trabalhar muito, e tem oportunidades, como eu falei, iniciativas como tu lideras aí. Cara, a gente está se encaminhando para o final aqui. Eu queria que agora, se a gente pudesse vamos tentar ser um pouco mais didático aqui. A gente bateu um super papo, como sempre, um prazerzão. Mas vamos lá. A gente falou muito, assim, tu é muito didático, né, cara? Então, numa pergunta, tu já puxa conceitos, tu já traz coisa. A gente falou muito de coisa boa. Mas eu queria que tu falasse para nós alguns cuidados, assim, de ser nichado. O que tu considera os principais desafios aí de ser uma agência nichada? Eu acho que o primeiro desafio, assim, que se tem é essa questão mais comercial, né? Então, eu diria, assim, que tem que cuidar muito do nicho que tu queiras focar, né? Porque entender qual é o tamanho desse mercado, qual que é a relação que esse mercado tem. Veja, a gente atende empresas de tecnologia, numa essência, no principal foco, mas eu atendo tudo que está no entorno. Então, o que é cliente nosso não é só as empresas de tecnologias, são os fundos de investimento, são as incubadoras, são as consultorias especializadas em empresas de tecnologia. Eu tenho clientes que são consultorias de RH, focado na área de tecnologia, contabilidades voltados para a área de tecnologia, porque eles querem conversar com quem é cliente meu. A gente tem clientes em comuns, né? Então, eles querem conversar e criar estratégia de comunicação para quem a gente entende plenamente, a persona que a gente entende plenamente, que é o empresário de tecnologia. Então, entender o tamanho do mercado é bem importante, porque esse é um desafio que eu vejo muito grande, né, ao chegar e decidir, o tamanho do mercado é muito nichado, mas muito, talvez dá uma amplitude um pouco maior e depois vai trabalhando os teus nichos, né? Então, acho que esse é um ponto bem importante. Outra coisa que eu cuidaria também ao decidir nichar, a questão da maturidade digital desse mercado. Veja, pode ser uma oportunidade tu entrar num nicho em que a maturidade digital seja baixa. Porque se tu está num segmento que a maturidade está baixa, tu tem muito mais oportunidade de crescer nesse mercado. Se tu está num segmento que tem uma maturidade digital muito alta, que é hoje, ou talvez o setor tecnologia tem uma maturidade digital muito alta, faz tu, enquanto agência, né, quando a gente estava lá em 2012, 2013, desbravando o mercado de inbound para a área de tecnologia, o que a gente fazia, não tinha profissional preparado para fazer isso. A gente ia formando nossos profissionais e ia fazendo ali, chegando e colocando. Hoje em dia, tem várias empresas de tecnologia que têm analistas de inbound dentro da empresa. Mesmo assim, contratam uma agência, mas, putz, a gente tem que entregar um valor
muito superior do que um profissional ali interno, dedicado completamente à questão do inbound. Então, a gente traz as referências, traz os nossos cases, traz os nossos benchmarks, traz as nossas técnicas que a gente está gerando lead para o tal cliente. Pô, então o mercado é parecido com outro cliente, vamos tentar fazer também. Então, tem muito compartilhamento entre o time de boas práticas, tal, que nos ajuda muito como um todo. Acho que falando de pessoas, é um desafio sempre muito grande, né, auto-nichar, né, porque tu tem que não só ter profissionais que entendam de marketing digital, por exemplo, como profissionais que entendam do setor da qual tu está colocando. Então, é muito comum, para a gente sempre foi muito comum na história da Dialeto, a gente forma os profissionais para trabalhar no setor em casa, porque é muito difícil até hoje tem pessoas que trabalharam em outras empresas de tecnologia ou em outras agências que atenderam empresas de tecnologia, mas muitas vezes no nicho que a gente atua, no foco do perfil de cliente que a gente atua, não tem tanta experiência assim. Então, tu tem um processo de formação mais interno desse profissional em casa, que às vezes custa mais caro, né, tu formar internamente, e que é um desafio às vezes, para uma agência que está muito no início, poder chegar e fazer. Acho que outra visão também, mercados muito concorridos, que já tenham muitas agências, né, ou que já tenham muita gente se especializando, é sempre um desafio, então tu pode focar mais regionalmente no primeiro momento, focar mais em algumas coisas, então, ao mesmo tempo é um desafio no início focar muito, né, deixar muito nichado, então, olhar mercados que tenham concorrência alta vão ter um pouquinho mais de desafios para colocar, mas às vezes ter concorrência é bom, porque tu pode ver quais são os pontos fracos dessa concorrência e trabalhar com algumas teses que faz sentido. Na Dialeto, por exemplo, a gente decidiu não ser uma agência full house para inbound, fazer de ponta a ponta. A gente resolveu focar em algumas áreas que a gente acha que agências têm mais dificuldade de atuar. Por exemplo, produção de conteúdo para a área de tecnologia. É muito difícil, não é simples fazer. A gente faz isso, né, há muito tempo na Dialeto, quase 9 anos na área de inbound. Então, a gente resolveu criar a estratégia de conteúdo, é uma das nossas fortalezas para a gente focar. Então, tem agências que trabalham com outras empresas de tecnologia que às vezes não entregam conteúdo, por exemplo, então a gente consegue gerar muito valor para empresas que valorizam jornadas de conteúdo ou para empresas que já se frustraram tanto produzindo conteúdo internamente, quanto produzindo conteúdo com outras agências, né? Outro ponto que eu falei é entender um pouco da complexidade do setor, né? Então, se o setor é muito complexo, existe uma oportunidade grande. Se o setor é muito fácil, né, muito simples de fazer marketing para aquele setor, talvez vai ter um desafio maior de vender valor, se mostrar diferencial e assim por diante e tal. E eu acho que a última recomendação que eu daria está relacionado a esse setor. Ele tem uma capacidade de investimento, ele tem orçamento para investir em marketing digital, porque essa é outra coisa também, né? Porque, pô, eu vou investir no nicho, né? É difícil citar alguns exemplos, porque como a gente não atua em outros segmentos, mas eu sei que tem segmentos em que a concorrência faz com que o preço esteja lá embaixo, né? Então, ao mesmo tempo, tu tem oportunidades, mesmo em setores que sejam concorridos e que não identifica ainda, não tenha tanta possibilidade de investimento em marketing digital, tu pode construir teus nichos, teus cases e assim por diante, para poder ir cobrando o valor que tu acha justo por aquele serviço. Mas, às vezes, é uma visão que eu preocuparia, assim, né, ao se considerar. É um setor que ele tem cultura de investimento em marketing, né, a área de tecnologia sempre teve, né, então isso, para mim, ajudou bastante no processo, mas talvez outros setores não tenham uma cultura muito grande. Ou alguns setores, sei lá, como pega o setor imobiliário, eles até pouco tempo atrás investiam de forma muito tradicional, né, em marketing para o imobiliário. O digital mudou muito essas relações, então, eles fazem investimento, eles estão migrando investimento numa mídia tradicional para mídias digitais, então tem oportunidades para se posicionar. Então eu vejo assim que são vários pontos para se considerar e que podem representar erros, né, ao chegar e colocar, decidir por um ou outro. Mas eu acho que um princípio da área de tecnologia muito forte é experimentar. Né, uma coisa que eu aprendo muito, e o setor de tecnologia é legal porque a gente aprende muito, né, com as técnicas, né, de como que eles crescem nos negócios e tal, as técnicas de gestão de pessoas, que a gente se inspira muito, né, para ter a gestão de pessoas na Dialeto. Eu acho essa questão de experimentar se permitir experimentar. Então, às vezes, eu estou focado, estou atendendo vários nichos, né? Pô, eu vou validar um novo serviço para um novo nicho, ou vou tentar validar um novo escopo para tal coisa. Tenham clientes que queiram topar isso contigo, né? Isso os caras que começaram com a gente inbound lá em 2012, eles nem sabiam o que era inbound, mas eles estavam com a gente porque eu tinha um relacionamento com eles e eles acreditaram naquilo lá. Quantas pessoas não acreditaram em fazer inbound em 2012, né? 2013, 2014 e 2020? Né? Então, isso é muito legal de a gente ter clientes que também apostem junto com a gente, né? Faz toda a diferença. Preciso fazer um negócio aqui ao vivo. Ah, meu Deus. Senhoras e senhores,
Eu estou gravando agora, neste momento, um podcast junto com o Rodrigo Lócio. Eu ia distribuir isso nas redes e por aí vai, no YouTube, mas eu vou cobrar. Essa aula que nós estamos fazendo aqui, eu vou vender. Impossível, cara, impossível. O que esse cara está compartilhando com a gente é sensacional. Eu, se fosse vocês, não perdiam por esperar, porque tá... eu vou avisar vocês quando eu lançar, fica ligado. Mas uma das coisas que eu tenho ouvido tu falar muito agora, e, cara, me fez assim na cabeça, foi que tu me falou que tu te especializou em algumas das partes do inbound. Cara, isso é tão monstruoso, né? Às vezes a gente pensa no todo ali, mas não, diz, cara, eu vou cuidar disso aqui. Quer dizer, a gente está falando então de nicho de segmento e nicho da prestação de serviço também, né, cara? Quer dizer, tu pegou alguns trechos, alguns serviços que compõem um serviço maior, como o inbound, por exemplo. Cara, que sacadaça aí, mano. Parabéns, muito bom. Eu acho que essa questão talvez não seja muito associada a uma sacada, mas seja talvez até reconhecer as limitações, talvez, né? Então, por exemplo, a gente nasceu com uma assessoria de imprensa, uma cultura de trabalhar muito mídia espontânea, né? De conquistar com o nosso cliente mídia espontânea. Quando a gente foi para o inbound, a gente começou com conteúdo, porque o nosso time era um time de jornalistas, né? Então, era um time que produzia conteúdo e que já entendia do setor de tecnologia, né? O nome dialeto vem disso, né? O setor de tecnologia tem um dialeto próprio, a gente entendia muito bem esse dialeto e traduzia esse dialeto para outros públicos, né? E quando a gente focou na área de inbound, a gente foi muito para a questão de conteúdo. Depois a gente viu que enquanto agência de inbound, até no desenvolvimento desse ecossistema de agência de inbound, né, que a RD foi protagonizando e depois outras empresas também, a gente viu que não bastava só conteúdo, né? Senão a gente estaria no mercado de rock content, no mercado de, na época, Contentus e outras empresas que estavam focando em criar plataformas, né, mais escaláveis de produção de conteúdo. A gente não tinha definitivamente uma plataforma escalável para isso. Então a gente foi vendo que a gente precisava, sim, avançar, e até porque os clientes estavam precisando, né, de profissionais que conseguissem desenhar a estratégia de inbound de ponta a ponta. Só que ao longo do tempo a gente foi vendo também algumas limitações. A questão de mídia paga é a principal delas. Lócio, como é que tu faz inbound relacionado sem usar a mídia paga, sobretudo no início, né, que a mídia paga ajuda muito a alavancar os resultados de geração de leads no primeiro momento. A gente resolveu não focar, então a gente tem parceiros, empresas que complementam o nosso serviço, né, de uma forma transparente, não é um powered by, não, simplesmente eu coloco assim, tem um parceiro aqui de mídia paga que vai ter específico nessa questão e vai interagir com a nossa estratégia de inbound marketing, né? Então a gente ficou muito focado na jornada de inbound, olhar o funil de inbound, criar as estratégias de atração que sejam mais relacionados a blog posts, conteúdos orgânicos, né, tipo parcerias de co-marketing, assim por diante. Então a gente olha muito na etapa de atração estratégias que estejam mais calcadas em conteúdo. Na etapa de conversão, são muitos os conteúdos ricos, os materiais, as iscas ali que estejam mais relacionados ao perfil de empresas de tecnologia, que não funciona coisas muito básicas, né? Então a gente tem que criar estratégias web, estratégias que sejam mais sofisticadas para atrair calculadoras, quiz, algumas informações que possam ser interessantes para o perfil de tecnologia. E olhando para estratégias de integração entre marketing e vendas, né, tipo, integrar a plataforma de automação com CRM, criar os critérios de lead score, de lead tracking. Então, a gente ficou focado na automação de marketing, né, no que as ferramentas como a RD Station proporcionam. A gente tem uma clareza muito forte em entender os índices de conversão, de como pode ser feito e tal, na parte de conteúdo, né, com uma fortaleza muito forte, e nessa estratégia como um todo. Então, mídia paga, gestão de redes sociais e tal, a gente acaba ou indicando parceiros ou orientando os clientes como que eles podem fazer internamente, e porque o nosso setor, ele permite que se tenham agências que se especializem em alguns tipos de serviços, né, porque é comum, às vezes, clientes grandes, né, que eles têm um fornecedor só para redes sociais, tem um fornecedor só para mídia paga, performance, outro fornecedor para a jornada de inbound e tal. Então, é um setor de tecnologia que permite a gente ter nichado, trabalhando o que a gente tem mais de fortalezas, né, e aquilo que a gente ou era mais fraco, ou que a gente entendia que tinham pessoas mais competentes para chegar e fazer, vamos fazer parcerias, vamos desenvolver, porque vai fazer mais sentido. Então, essa visão também nos ajudou muito a entender o que a gente pode oferecer e o que a gente não oferece, né? Inclusive, isso faz com que a gente tenha clientes que valorizem mais as coisas que a gente entrega. Porque, por exemplo, se eu pegar uma startup que seja muito SaaS,
né, um software como serviço muito escalável, que dependa muito de mídia paga e de redes sociais para ter o negócio dele alavancado, não é um perfil de cliente da Dialeto. Então, eu não atendo SaaS que sejam muito escaláveis. Eu atendo SaaS, por exemplo, como, sei lá, Exact Sales, que é a nossa cliente, que a jornada é bastante complexa, exige conteúdo maior. Às vezes tem clientes, por exemplo, tem clientes nossos que o ciclo de venda deles é de 6 a 9 meses, mas o ticket deles é de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, então o ticket de um contrato só, né? Então, isso faz com que eles valorizem jornadas mais aprofundadas de conteúdo, fluxo de automação que não seja aqueles fluxos muito simples, fluxos que tenham condições de construir e tal. Então, são esses clientes que trabalham com uma venda mais complexa, um ciclo de venda mais longo, são eles que mais valorizam, né, propostas de valor que a gente entrega na área de inbound como essa. Então, sim, eu acredito também que dá para nichar pela questão de serviço, né, e eu diria que tem várias formas de nichar na questão de serviço, tem espaço para ter agências de performance com só foco em mídia paga, só com foco em perfil de cliente e tal. Dá para chegar e desenvolver e colocar. Não quer dizer que eu não vou atender outra empresa. Então, tu pode atender, mas tem espaço para trazer, né, mais protagonismo em cima disso. Outro serviço que a gente consolidou em 2020, a gente tinha, que era o nosso onboarding, do processo de inbound, a gente transformou o nosso onboarding de um projeto de inbound de 6, 12 meses numa consultoria. Então, o fato de a gente ter uma experiência muito grande na área de inbound de muitos anos, nos permite que a gente possa fazer uma análise, quase uma auditoria, porque tem muitas empresas de tecnologia que não estão começando agora inbound, a maioria delas já fazem, né? Ou estão insatisfeitos com os resultados, ou estão insatisfeitos, ou querem até saber se eles estão no caminho certo ou não. Então, a gente transformou isso, o nosso onboarding, numa consultoria, que era o processo de imersão, e foi uma entrega muito forte em 2020, a gente vendeu muitos projetos de consultoria, que é basicamente entender o funil de inbound deles, entender qual é o legado que eles têm digital, o que eles têm de oportunidade de melhoria, fazer os benchmarks com concorrentes, né, entrevistar clientes deles para entender como é que eles estão sendo impactados por aquele tipo de conteúdo, e a gente cria um plano, né, de ação para a estratégia de inbound marketing super amplo. E daí eu acho que outra coisa para finalizar o fato de a gente integrar também serviços, né? Tem muitas agências de inbound, vocês sabem, tem muita agência de marketing digital, tem muitas agências de assessoria de imprensa, mas tem pouquíssimas agências que sejam de inbound e assessoria de imprensa, que têm serviços como os carro-chefes, como é o caso da Dialeto, e que, acima de tudo, conseguem integrar esses. Então, eu tenho vários clientes nossos de assessoria de imprensa que fazem inbound em casa, e eles querem ter uma assessoria de imprensa que entenda o que os caras fazem em casa, porque tem um monte de agência de assessoria de imprensa que nem entende o que é inbound marketing, que, inclusive, trabalha contra o inbound marketing porque pode diminuir o mercado delas. Não, a gente viu uma oportunidade de integrar os serviços, de criar estratégias, por exemplo, de assessoria de imprensa, que distribua melhor o conteúdo digital. Então, essa correlação entre serviços te traz fortalezas também. Então, tu pode ser muito forte em mídia paga, talvez não tão forte em conteúdo, mas se associa a alguém que seja forte em conteúdo e está numa outra frente, num outro serviço que seja complementar. Então, acho que essa outra coisa também de nichar serviços, né, e olhar serviços que, combinando, geram diferenciais, é uma coisa também que a gente há pouco tempo conseguiu fazer isso. Há muito tempo, mesmo que a gente tenha começado em 2012 com inbound, eu diria que até 2018 a gente era duas agências. A gente era uma agência de inbound e uma agência de assessoria de imprensa. Nossos times eram diferentes e tal. Esse ano, inclusive, a gente intensificou mais isso, que a gente mudou todo o nosso modelo de gestão da agência, de gestão de pessoas, remodelamos todo o nosso modelo de lideranças, né, e hoje eu tenho squads, né, dentro da agência, nós temos 3 squads hoje, que administram uma carteira de clientes por meio de um gestor de projeto, e que daí tem, dentro dos squads, tem um analista de assessoria de imprensa, às vezes 2, 3, um analista de inbound, um analista de conteúdo, um designer, assistentes. Então, esses squads ficam responsáveis por atender aquela carteira de clientes. E daí eles pensam de forma muito mais integrada, né? Eles estão pensando numa estratégia holística. Mesmo que seja só com um dos serviços, eles dialogam. Esse ano foi o ano que a gente mais fez cross-sell e upsell da história da Dialeto. Porque a gente botou os times juntos. As pessoas começam a discutir, a gente tem um cliente lá que a gente está usando assessoria de imprensa para gerar lead aqui assado. Caramba, não sabia que isso pode. Deu 2 meses, o cara contrata o nosso serviço de assessoria de imprensa. Então, a gente viu muitas oportunidades de upsell e cross-sell, olhando para a integração de serviços. E, de novo, tu entra no site da Dialeto, olha lá a carteira de clientes da Dialeto, tem, infelizmente, né, a construção de muitos anos, empresas que são as referências nos seus mercados, né? Sejam mercados de nicho que eles atuam, ou sejam mercados até de tecnologia maiores, como o caso, sei lá, de Intelbras, ou Nel, e tem algumas empresas que são bem referência e que nos ajudam também a construir essa reputação. Cara, isso vai virar uma aula. Eu não posso, não é impossível isso.
Ô, Lócio, para fechar, então... Não falamos de valores de serviço, não falamos de um monte de coisa que ajuda também, indicações, capacitação do time. Puta, tem muita coisa. Vamos fazer uma aula mesmo, Marcel. Vamos fazer, cara. Quero ganhar dinheiro com o meu guru. Quero ganhar dinheiro com o meu guru. Olha, eu queria agora, para a gente fechar, e inclusive isso foi um dos materiais que tu mandou, eu gostei das bolinhas ali, em que tu colocou quase uma esteira ali para esse começo. Então eu queria que tu pudesse sintetizar para nós aí como a gente faria aí para quem quer nichar, para quem quer começar. Se tu puder contar para nós esse roteirinho, eu acho que seria bem bacana. Vamos lá, então. Acho que, primeiro, ter alguma experiência no nicho. Então, assim, não adianta eu querer nichar num segmento que tu nunca atendestes um cliente. Então, é bem importante tu ter alguma experiência no nicho para construir o primeiro, o segundo, o terceiro case. Não considera nichar se tu não tem o case que olha assim, caralho, esses caras... Desculpa, eu falei uma palavra aqui, depois... caramba... Pode falar, não tem problema. O cara atende aquele projeto, o cara construiu essa história, conseguiu esses números com aquela empresa. Cara, considera quando tiver esse cliente, esse case, a questão de nichar. Outra coisa que eu já falei, um pouco do tamanho do mercado, não nicha no mercado que seja muito pequeno, muito restrito, ou que na sua região não exista. Então, é difícil tu pegar, eu vou nichar aqui na minha região, não tem empresa de tecnologia, então eu vou nichar. Não faz sentido. Nicha no local onde tu consegue criar e depois tu vai criando um processo de expansão para outras regiões a partir dos cases que tu foi construindo, né? Capacidade de investimento, acho que é um ponto sempre importante de chegar a olhar, maturidade do mercado, olhar a questão de concorrência, né, fundamental, e a complexidade. São os principais pontos que eu consideraria lá no início que vão fazer toda a diferença ali para poder fazer. E depois, no processo depois de validar isso, é continuar o processo de crescimento, considerando sim que tu pode atender clientes de outros mercados, mas o teu posicionamento, o que a empresa vai chegar lá no site da tua empresa, assim, nós somos especializados em tal área. Porque eu tenho, por exemplo, pedidos de propostas de empresas que querem trabalhar com a gente, mesmo às vezes a gente também não estando muito no nosso foco, eles querem trabalhar com a gente porque eles sabem que é mais difícil trabalhar com o setor de tecnologia ou que tem mais desafios para trabalhar com o setor de tecnologia. Vamos pegar, assim, uma empresa de engenharia. Não é uma empresa de tecnologia, mas o segmento de engenharia é um segmento super complexo de se atuar, né, que quer vender serviços de engenharia. E ele é muito parecido com o serviço de tecnologia. Então, por exemplo, na Dialeto, a gente atendeu empresas que eram serviços de engenharia, mas por causa da complexidade que eles representavam. Então, às vezes... essa é uma questão, o ponto da complexidade é um ponto que te permite atender alguns perfis de clientes que outras agências têm mais dificuldade de atender. Então, às vezes, essa visão da complexidade pode dar uma amplitude para não ser só um segmento de mercado. Pode ser 3, 4 segmentos de mercado, mas que tenham em comum, por exemplo, a complexidade de atender. Né? Então, eu posso atender o segmento médico, de saúde, eu posso atender tanto as clínicas, mas eu posso ver talvez as operadoras, eu posso trabalhar com quem está no entorno disso, eu posso trabalhar com quem fornece para essa área. Eu tenho, por exemplo, um exemplo de agência lá de Curitiba, a Cúpula, que ela não atende só o mercado imobiliário, ela atende também startups do mercado imobiliário, ela atende tudo que está no entorno deles lá. Então, não é só aquele que é o teu foco, pode ser uma visão um pouco mais ampla. Então, eu vejo que tem, cara, se eu for elencar vantagens, tem de fato muitas vantagens que eu recomendaria, e daí sim, com certeza, comprem a aula de Maciel, que eu vou estar participando de Feature by Lawsuit junto. Cara, me faltam palavras para te agradecer. Bom, primeiro que é sempre um prazer estar junto contigo, um cara que eu tenho como referência, admiro pra cacete, principalmente para quem segue... O teu Instagram é aberto? É aberto. Principalmente para quem vai seguir. Não é tão bonito quanto o teu, né? Mas... Não, pelo amor de Deus. Gente, ele faz uns pratos que dá raiva, mano. Tu te sente assim, a escória da humanidade, porque são pratos chiquérrimos, são pratos que tu olha aquilo assim, é o verdadeiro coma com os olhos. Lindo. Ainda, quem sabe um dia, né? A gente vai participar de uma confraria e eu vou ter oportunidade de experimentar essas maravilhas. Mentira, porque eu não gosto daqueles negócio de polvo lá, aqueles tentáculos lá, aquelas coisas, eu acho aquilo lá... Eu só faço comida, Marcel, eu só faço comida para tirar foto, cara. Não é comestível não, cara. A minha mulher reclama que eu boto muito sal e tal. Então, assim, cara, Instagram, cara, eu só faço a comida no Instagram. Entendi.
Tá. Bom, tudo bem. Eu aceitaria participar também dessas experiências gastronômicas. Mas, cara, obrigado mais uma vez pela tua participação. Cara, eu tenho certeza aqui que esse podcast de hoje aqui vai inspirar muita gente a trilhar o caminho da melhor maneira possível e começar a sua agência, ou ter uma agência, ou fazer uma híbrida, né? Continuar tocando a vida, mas né, fazer ali um segmento mais nichado, exatamente. Então, cara, obrigado. Quer deixar a tua rede aí, deixar os teus contatos, enfim, dar tua mensagem final? O microfone é seu. Perfeito, Marcial. Cara, muito obrigado novamente pelo convite. Também é um super prazer estar sempre conectado contigo, sempre estar ali acompanhando a tua trajetória, o teu Instagram, adoro acompanhar. Acho que todos que estão aqui assistindo adoram de acompanhar o Marcial também no Instagram, então curto pra caramba, além de ser meu xará. Então, e muito próximo aqui em Floripa, então é sempre um prazer estar conectado contigo. Agora, em tempos de pandemia, né, sem poder eventualmente estar nos conectando, mas sempre conectados, né, e sempre acompanhando. Então, é um prazer. Eu sempre te falo assim, cara, sempre que tu me convocar, é uma convocação mesmo. Eu vou aceitar e fico com ciúme se a gente não conversa de tempos em tempos. Então, sempre conta comigo. Vai sempre ser um prazer conversar com... Bastidores, ele participa de vários outros, aí eu vou lá de propósito, o meu tu não aceita, né, o meu, aí tu não me convida, aí agora eu vou... É só me convidar, tu sabes disso, é só me convidar. Eu não sou o cara de dar palestra, eu sou um cara de a gente conversar. Low profile. Então contem comigo, meu Instagram e meu LinkedIn. O meu Instagram é para comida, mas o meu LinkedIn, fiquem conectados, é Lócio, meu sobrenome, podem me conectar lá, todas as redes são Lócio, né? Então, conectem comigo que eu vou estar super à disposição para a gente trocar. Sempre quando eu falo sobre esse assunto, agências de nicho, felizmente eu já dei palestra, já falei para alguns locais, sempre vem algum dono de agência, puta, Lócio, eu tô com aqui uma dificuldade, o que tu acha? Teve vários casos que, cara, eu fiz call com as pessoas depois para falar o que eu achava, o que ele poderia fazer, então eu acredito muito de a gente desenvolver agências, desenvolver ecossistema, é bom para todo mundo, assim, tá desenvolvendo concorrente, cara, dá para a gente fazer, tem mercado para todo mundo, dá para fazer parceria, tem um monte de coisa, então contem comigo aí dentro das minhas possibilidades, da minha agenda, com certeza eu vou estar sempre à disposição para poder contribuir, ainda mais com a audiência qualificada aí do Rodrigo, estou sempre à disposição para a gente conversar, se conectar e trocar. Obrigado. Gente, esse foi mais um episódio do Down F5, hoje a gente teve a participação incrível aí do Rodrigo Lócio, é o CEO da Dialeto, e ele pôde compartilhar com a gente aí um bocado de informação sobre agências nichadas. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece, se estiver nos ouvindo, marca a gente lá no Instagram, deixa os comentários, participa, que é sempre muito prazeroso e enriquecedor. A gente se vê aí, cara, eu queria muito ser mais regular nos meus podcasts, mas a gente se vê aí na próxima semana, se Deus quiser. Um beijo para vocês.